Isso aí diz acho muito, que pô. o Sinisterra, de fato, já era, vem mesmo. Vem mesmo. Isso é só se na hora da caneta ali, a caneta falhar e não ter tinta, porque só está aguardando a assinatura. A negociação não está travada, segue tendo um andamento natural, digamos assim, para que o jogador colombiano assine com o Cruzeiro, e o Cruzeiro vai seguir no mercado. Caso consiga fechar com esse jogador, é o desejo do clube os dois pontas, mas é isso, HG. De momento, o status é o mesmo de ontem. O Daniel Abreu deu uma informação, mandou pra gente a informação de que ele não participa, não está na relação dos jogadores. Do jogo do Bournemouth contra o Liverpool. O Daniel deu essa informação aqui, é do Dani. É do nosso Dani, da Band News. Que o Sinisterra está fora da partida entre Bournemouth e Liverpool. Isso significa? Ué, significa pra caramba, né? Significa pra caramba. Eu acho que ele até complementa aí que ele deve estar vindo para o Brasil, viaja para o Brasil e assinar com o Cruzeiro. nos próximos dias. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, 14 de agosto. Final de semana aí, ele deve estar por aqui. Vai dar certinho, isso aí não vai. Uma pessoa não vai dar ruim, não. Isso, eu perguntei sobre essa situação dele ter ficado fora, mas uma pessoa do Cruzeiro, não é do jogador, então não tem como saber exatamente se essa pessoa do Cruzeiro saberia da ausência dele no jogo. Mas ele só me disse negociação adiantada. Não então disse mais nada. Então, isso aí diz muito, acho que o Sinisterra, de fato, já era, vem mesmo. Vem mesmo. Isso é só se na hora da caneta ali, a caneta falhar e não ter tinta, porque só está aguardando a assinatura. Lembrando, né, que assim, claro que causou uma necessidade, é uma necessidade que a gente tem falado aqui no programa desde fevereiro, do Jardim, ter essa necessidade pelo jogador de velocidade, mas quando e se o Sinisterra for de fato confirmado como jogador do Cruzeiro, será a 12ª contratação do Cruzeiro nessa temporada 2025, que na primeira janela, aquela mais curtinha, trouxe 11 reforços. Então, repito, né? O próximo reforço do Cruzeiro a chegar, sendo o Sinisterra ou não, vai ser o 12º reforço do Cruzeiro nesse ano de 2025. Ô, Valu, você tem informações, que é claro, você vai ter apurado muito sobre isso, de como que está a questão física do Sinisterra? Ele está curado, ele não tem nenhuma lesão. Obviamente vai ser um jogador que precisa A última lesão dele foi condicionar. no ano passado, ou ele teve alguma esse ano? Que teve uma em novembro de 24. Não teve uma em março, Valu? Não, em março foi o último jogo dele, 15 de março, né? Então, é um jogador que está curado, ele vai precisar de um período para se recuperar, não adianta, caso ele chegue mesmo, tá, pessoal? Estamos trabalhando com as negociações avançadas, ninguém aqui cravou, vai cravar isso até o clube, evidentemente, mostrar que a negociação foi concretizada. Ele não vai chegar, isso aí é fato, não há por que o torcedor criar a expectativa de que ele já vai chegar pronto e ir para o jogo. Ele não vai chegar nessa condição, vai precisar se condicionar e aí vai depender de uma resposta também do próprio atleta fisicamente, de quanto tempo isso vai ser demandado, né? Até que ele esteja apto a começar a ser utilizado dentro dos jogos da temporada 2025 pelo Cruzeiro. É engraçado que eu só... Olha aqui, Thiago. Olha aqui a informação sobre o Matheus França, a nova que chegou. Uai, será? Eu perguntei para duas pessoas do Cruzeiro. Uma disse que era muito caro, negativo. A outra, sobre o Matheus França, a outra respondeu aqui, quem sabe? Não estou entendendo. Cara, talvez... É aquele negócio, se o clube abaixar a pedida, né? O clube abaixa a pedida. Lembrando que ele foi contratado pelo Crystal Palace 2 anos atrás por 20 milhões de euros. 20 milhões de euros hoje dá um pouquinho mais de 120 milhões de reais. Então, assim, hoje, só se fosse por empréstimo, eu imagino. Porque 20 milhões de euros é caro, salgado para que um clube pague, pensando na contratação do jogador. Então, dependendo de uma possível mudança, uma possível... redução de valores, eu imagino que seja possível. Mas dependeria de uma redução de valores. Pela situação atual, eu sinceramente descarto. Eu acabei de receber aqui que a Sky Sports, lá na Inglaterra, já está dando como certa a saída dele para o Cruzeiro. Sinisterra. Então já era. Sinisterra saindo para fechar com o Cruzeiro. Eu não sei se você... Só a respeito do Matheus França, a questão salarial dele também é bem importante, tá? Salário muito alto. Por isso deve que uma das fontes me disse que era muito caro e nem deu negativo.
são altíssimos, ainda para o nosso futebol, que tem valores, o próprio Cruzeiro tem salários Qual importantes. que é, Valor? Sabe a média de salarial dele? Não, sei que são valores importantes. O Thiago está traduzindo para a gente, eu mandei para ele a informação que está sendo publicada que lá o na Bournemouth Inglaterra. tem um acordo com o Cruzeiro para que Luiz Sinisterra inicialmente assine por uma temporada, assine por empréstimo de uma temporada. Ele não estará envolvido amanhã na viagem do Bournemouth para Liverpool. O atacante viajará para o Brasil nos próximos dias. Então é isso. Essa é uma informação da Sky Sports. Casa Também da com a Inglaterra. É informação do Mark McAdam. Mas o Mark McAdam não dá crédito pro Daniel Abreu, não, né? Não, deu não. Às vezes ele leu do Daniel Abreu e meteu essa, né? Aí tem que o Mark McAdam, tem que dar crédito aí, viu? É isso aqui, ó. Acabei de confirmar com uma pessoa do Cruzeiro aqui, realmente procede tudo isso aí que o Daniel deu e que o pessoal registrou aqui agora. De fato, como o Daniel disse aqui, estará em Belo Horizonte nos próximos dias, e aí exames e assinatura de contrato. Uma pessoa do Cruzeiro acabou de confirmar a informação aqui. E eu não sei se você que está assistindo o Donos da Bola já teve a curiosidade de correr lá no YouTube. Gente, eu sei que compilado de YouTube, você buscar lá Breno Galante, você vai achar que é o melhor zagueiro do Brasil. E, no entanto, é ruim que dói. Então, assim, você vai lá e coloca o nome do Sinisterra e assiste aos vídeos para vocês entenderem melhor que ele bem fisicamente, o Cruzeiro fez uma baita contratação, hein? Baita contratação. Ele bem fisicamente... Ele bem fisicamente é o jogador que o Pelaipe falou. Inquestionável. Eu também No acho. nível do futebol brasileiro, tá, pessoal? Eu Ninguém tá também falando que ele é o novo Valderrama, nem o saudoso Fred Rincon, nem tampouco o Aristizábal. Até hoje pela manhã eu estava conversando com um amigo e aí o Amaral... Só uma coisa. O Amaral falou, ele é espécie de Valência. Não acho que ele tem as características do Valência, não. Eu disse ao Amaral, eu não acho. O Valência... Arias? Hã? O cara de trecho do John Arias.